Estava com a saudade imensa de vir para essa que é a maior sala de aula do Brasil. Para essa que é a sala de aula da transformação. Transformação da vida de vossas senhorias. Existem coisas que nós fazemos por dinheiro. Existem coisas que nós fazemos por profissionalismo. E existem coisas que nós fazemos por amor. Para mim, é extremamente gratificante estar aqui. Para mim, é uma honra enorme poder ajudar, contribuir, colaborar um pouquinho para a realização do teu sonho, fazendo aquilo que eu amo, que é ensinar história, tá? Então, mais uma vez está aqui o professor Tiago Cavalcante, essa coisinha grande e verde, parece uma ervilha gigante, né? Tá bom? E a gente vai trabalhar hoje um tema que é interessante, tá bom? Como a gente se vê de forma muito espaçada, a ideia das aulas é que os temas sejam grandes. Então a gente vai fazer um grande passeio pela história, observando as formas de governo. Essa é a ideia, tá? Então, ó, já está passando os slides tudinho. Já estragou Não passa muito não, porque vai estragar uma surpresa aí. Tem um sorteio de um carro, de um avião, viu? Então, não passa muito não. Ó, para quem ainda não tem o contato do professor Tiago, tá aí 2 contatos, um de e-mail e um de Instagram, para que vocês possam entrar em contato comigo fora esse momento que a gente está aqui, tá certo? Lembrando para que é que serve esses contatos. Para você pedir dicas, para você pedir orientação, pedir material. Pessoal, quando eu falo pedir material, não é pedir meu livro não. Professor, o senhor me dá livro tal. Não, gente. É pedir sugestão, certo? A maioria das pessoas que entraram em contato pedindo sugestão de site para estudar essas coisas, eu passei. Alguns poucos eu não consegui retorno porque eu não tinha o material ou alguma coisa desse tipo. Mas na maioria dos casos eu respondo, tá bom? Então tá aí, ó, e-mail e Instagram, caso precisem. Vamos aproveitar esses momentos finais, vamos intensificar os estudos, tá? Tem nada perdido, é foco e atenção que a gente vai conseguir chegar lá. Galera, eis aí o tema da aula de hoje, ó. A evolução dos sistemas políticos e formas de governo da antiguidade ao mundo atual. Como eu disse, a proposta é fazer um passeio pela história, tá? A gente não vai, por exemplo, a gente vai ver Estado teocrático no Egito, aí a gente não vai estudar Egito, a gente vai falar como é que esse Estado surgiu e qual o objetivo dele. Aí depois a gente vai para as monarquias, aí vai ver algumas monarquias absolutistas e por aí vai, tá? Então é mais ou menos essa é a ideia. Professor, e isso cai no Enem? Vamos ver se cai, tá? Tá aí, ó. Para onde é que eu aponto? Tira o laser. Pronto. Aí eu aponto para cá, eu aponto para cá, para cá. Enquanto isso, contar uma piada besta, né? Contar uma piada besta, enquanto ajeita ali, problemas técnicos. Vocês já ouviram a do ventilador? Já? O menino diz assim: mãe, eu sou um ventilador. Mãe, eu sou um ventilador. Mãe, eu sou um ventilador. Para com isso, menino. Essa é boa, não? Eu acho muito boa. Foi? Eu acho muito boa. Muito boa. Vamos para frente, ó. Eu aponto para cá, para cá. Para cá, né? Professor, e isso cai no Enem? Vamos ver se cai no Enem, né? Para quem não sabe, lhes apresento a matriz de referência do Enem. O que diabo é a matriz de referência do Enem? É como se fosse o índice. É como se fosse o que o Enem quer de você. Professor, mas mudou governo, mudou tudo. Mudou não, tá lá, do mesmo jeito, tá bom?
Então a matriz de referência ainda diz as mesmas coisas. O que a gente vai trabalhar hoje são temas ligados, por exemplo, à competência número 2 da área de ciências humanas. O que é que essa competência fala? Compreender transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas, culturais e de poder. E mais especificamente, as habilidades da habilidade 9, comparar o significado histórico geográfico das organizações políticas, sociais, econômicas em escala local e mundial. E isso daí vai passar pelo que? Inevitavelmente, pelos sistemas políticos e pelas formas de governo, tá? Professor, como é que cairia isso a nível de questão no meu Enem? Eis aí uma questão do Enem, abordando exatamente essa competência e essa habilidade, ó, tá bom? A gente não vai resolver, eu só quero lhe mostrar que cai. Eu quero lhe mostrar que o trabalho está sendo feito no sentido de te preparar, em pé de igualdade com qualquer um, para que você faça uma excelente prova, tá certo? Vamos para frente. Hoje a gente vai ver a evolução dos sistemas políticos e das formas de governo da antiguidade ao mundo contemporâneo. Eis aí uma brincadeirinha, né? Os mais variados tipos de governo, tá bom? Certo? E a gente vai começar com essa citação aí do filósofo grego Aristóteles, que ele diz o seguinte, ó: o homem é por natureza um animal político. O que é que o Aristóteles quer dizer com isso? Que nós somos um animal que fazemos política. Existem outros animais que se organizam em sociedade, é o caso das abelhas, por exemplo, mas nós somos os únicos que fazemos política. Nós somos os únicos que organizamos as instituições de acordo com a nossa natureza e com o nosso interesse. Tem primeiro na família a sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativos. Mas é na polis que se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento das leis e da justiça, dado que só podemos ser felizes no exercício da justa medida, ou seja, sendo prudente e encontrando o meio termo em nossas ações. Portanto, senhores, nós precisamos nos organizar socialmente. E quando a gente se organiza socialmente, surgem entre nós as relações políticas. E quando essas relações surgem, nós organizamos formas de governo que vai gerir a sociedade. E aí hoje a gente vai passear por essas formas de governo, como é que elas surgiram e como é que elas se organizaram. Uma das formas de governo mais antiga vai ser a dos homens primitivos. E aí o homem primitivo, ele surge, né, provavelmente no continente africano. Estou falando aqui de processo de evolução, tá certo? Eu sei que nem todo mundo concorda com essa ideia. Existem algumas pessoas que acreditam na questão da criação divina, que nós nascemos do jeito que nós estamos, prontos, que nós não viemos de um processo de evolução, mas você tem que entender que para a ciência o que vale é a evolução da espécie. Então nós viemos de um processo de evolução, provavelmente surgimos no continente africano, aí ó, tá? Provavelmente no sul do continente africano, é onde o homem surgiu, nessa região aqui ó, não é à toa que ela é chamada de Jardim do Éden, e daqui a gente vai migrando, certo? Ocupando primeiramente todo o continente, e depois saindo do continente africano e ocupando outros espaços, tá? E aí esse homem primitivo, para poder enfrentar a natureza e para poder conseguir a sobrevivência, o que ele vai fazer? Se organizar. E aí vão surgir as primeiras comunidades. Nós vamos passar de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Anota aí esses dois conceitos: sociedade nômade
para uma sociedade sedentária. Sociedade nômade muda constantemente de local. Muda constantemente de local, certo? Deu tempo de anotar? Sociedade nômade muda constantemente de local. Sociedade sedentária fixa no local. Sociedade sedentária fixa no local. Tiago, e quando é que a gente vai se tornar sedentário? Quando a gente desenvolve a agricultura. Tá certo? Antigamente, a gente mudava constantemente de lugar. Deixa eu tomar aqui R$2 de água. Antigamente, a gente mudava muito de lugar porque a gente não tinha a agricultura. Então, a gente tinha que ir em busca do alimento. Quando o homem aprendeu a fazer a agricultura, a gente se fixa. E aí, a partir do momento que a gente se fixa, vão surgindo sociedades mais complexas. A primeira grande organização da sociedade, a primeira grande sociedade complexa, vai surgir no Egito. Certo? Egito e Mesopotâmia. Lá vão surgir o que nós chamamos de impérios teocráticos de regadio. Eu já falei sobre isso na última aula, mas como faz muito tempo eu vou repetir. O que é um império? Anote aí esse nome: império teocrático de regadio. Império teocrático de regadio. Anote aí o que é um império. É um povo que domina outros povos. É um povo que domina outros povos. Agora anote, por favor, o que é que significa a palavra teocracia. Teo significa Deus. Teo significa Deus. E cracia significa governo. Portanto, governo de Deus ou governo divino. Certo? Então era um império teocrático e de regadio. Professor, o que é que significa de regadio? Depende de um rio. Depende de um rio. Se estabelece próximo de rios. Tá? No caso do Egito, só para ver quem está ligado. Qual é o rio importante? Nilo, beleza? No caso da Mesopotâmia, são dois, quem lembra-se? Tigres e Eufrates. Show de bola, parabéns, viu? São as duas grandes civilizações que organizam impérios teocráticos de regadio. Ou seja, nesse império, o faraó é todo poderoso. Tá até aí o cara dizendo, ó, como ele é poderoso, né? Ele é considerado o Deus vivo. Ele é considerado a reencarnação de Osíris. Professor, e por que que o povo acreditava nessa besteira? Já disse também na aula passada. Vou refrescar a memória de vocês. O povo acredita em besteira até hoje. Sabe disso? Tem gente que desemborca chinela, achando que vai dar azar. Tem gente que não passa embaixo de escada. Imagina acreditar nisso daqui, certo? As pessoas acreditavam, tá bom? Que esse cara era a reencarnação de Deus. E aí, por causa disso, ele vai conseguir manter o controle daquela sociedade. Então, impérios teocráticos é uma das primeiras formas de Estado. Agora, o mais interessante, presta atenção no que o professor Tiago vai falar agora. Apesar disso daí ser uma forma de Estado bastante antiga, nós ainda encontramos algumas expressões delas nos dias de hoje. Sério, professor? Sério. Aonde é que a gente encontra Estado teocrático hoje? Em dois locais do mundo. Primeiro, no Irã. O Irã é uma república islâmica teocrática. Anote isso, por favor. O Irã é uma república islâmica teocrática. É uma república porque o governo não é monárquico. É islâmica por causa da religião. Lá a religião professada é o islamismo. E é teocrática porque eles vão seguir a chamada Sharia,
a lei islâmica. Pessoal, é como se no Irã a constituição deles fosse a Bíblia. Então, existe o presidente e acima do presidente está o chamado Ayatollah, que é o chefe político mais poderoso. E o presidente só governa se o Ayatollah permitir. Ainda hoje você tem estados teocráticos. E um outro estado teocrático, para quem não sabe, é o Vaticano. O Vaticano, que é o estado da Igreja Católica, lá o Papa, ele não é apenas um líder religioso, ele também é um líder político. O Papa é um monarca, e ele é um monarca teocrático. Professor, por que o Papa da Igreja Católica é um monarca teocrático? Porque, segundo a tradição católica, quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, que é uma das manifestações de Deus, escolhe quem vai governar, como é que é o nome desse tipo de governo? Teocracia. Então, ainda hoje, a gente tem esse tipo de governo em atuação na humanidade. De boa? Pergunta. Tá rápido demais? Tá de boa? Tá dando para entender direitinho? O pessoal aí de cima, o áudio tá chegando legal? Levanta a mão se tá chegando legal. Hein, povo? Tá chegando legal? Massa. Vamos para frente. Outro estado importante, forma de estado, monarquias. Tá bom? Monarquia também é uma forma de governo bastante antiga. Tá certo? É uma das formas mais antigas de governo da história. Desde os tempos mais antigos, até recentemente, até os dias de hoje, você tem essa forma de governo. Muito obrigado. Você tem essa forma de governo atuando na sociedade. Bom, vou ler um recado aqui que pediram o pessoal da TI, certo? Por favor, pede ao moço da TI retirar o som do projetor, porque está atrapalhando. O som de algo aleatório. OBS. Eu já fui pedir, eu acho que é isso. Por favor, tá bom? Então, monarquia é uma das formas mais antigas de governo que existe. Qual é a definição de uma monarquia? Está aqui, ó. Governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncie. Neste caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. Ei, Tiago, mas isso não seria só monarquia absolutista, não? É não. Monarquia. Monarquia, o poder supremo é exercido por uma pessoa. Por isso, monarquia. Mono significa um, arquia é governo. Governo de um. Agora, as monarquias subdividem-se nisso. Elas podem ser absolutas. Quando é que uma monarquia é absoluta? Quando não existe nenhum instrumento que limite a autoridade legal do rei. Ou seja, não existe uma lei que seja maior do que o rei. Não existe uma constituição. Não existe um mecanismo de limitação dos poderes reais. Falando um termo moderno, não existe um sistema de freios e contrapesos. Nas monarquias absolutistas, presta atenção na frase, o rei é a lei. Nas monarquias absolutistas, o Estado manda, o rei é o Estado. Daí a famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu. A minha vontade é a lei, eu que determino. Nas monarquias absolutistas não existe, escute bem a palavra, cidadão. O que existe é súdito. Súdito não questiona, súdito obedece. O Estado, ele tem o direito, por exemplo, de tirar a tua vida, caso você seja uma pessoa que prejudica o Estado. A evolução desse processo vai vir com a limitação do poder do rei, que a gente vai ver já como é que isso aconteceu.
Monarquia constitucional é quando existe um mecanismo que limita o poder real. Por exemplo, uma Constituição. Uma coisa que muita gente erra, presta atenção nisso para você não errar também. No Brasil, nós tivemos uma monarquia. E essa monarquia tinha um negócio chamado poder moderador. Nós, professores de história, contribuímos muito com isso quando a gente diz assim, o poder moderador tornava o imperador superior aos outros poderes. Aí tu pensa na tua cabeça que essa monarquia é absolutista. Não, não é. Ela age como? Mas ela é uma monarquia constitucional, onde o poder do rei é limitado pela lei. Porém, existe um instrumento legal chamado poder moderador, que permite que o poder real seja um poder muito grande. Mas não é uma monarquia absolutista. Então, cuidado com isso, para você não perder questão bobamente por aí, tá? E as monarquias parlamentares, é o exemplo da Inglaterra, é a monarquia onde existe um parlamento, e existe a divisão do poder político em dois, o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é o rei ou a rainha, no caso da Inglaterra, a rainha Elizabeth, e o chefe de Estado é o primeiro-ministro, tá certo? Então existe uma divisão, tá? Eis aí, senhores, senhoras e senhoritas, e quem não conseguir se identificar nesses padrões, os países que adotam monarquias. Ainda hoje no mundo, nós temos mais de 51 países que adotam essa forma de governo dentro de suas sociedades. O que é muito, né? 51 países. E outra coisa, além de 51 países adotarem essa forma de governo, a forma de governo monárquica é muito sedutora. Por que é muito sedutora? Porque ainda hoje, em países onde a monarquia deixou de existir, ainda existem movimentos monarquistas. Por exemplo, professor, aqui no Brasil existe um movimento monarquista? Sim. E cada vez mais forte. Em 1992, eu tinha 12 anos de idade. Quem já tinha nascido em 92? Eu tô ficando velho mesmo. Sério? Quem não tinha nascido em 92? Puta que pariu. Não pode falar puta que pariu não, né? Foi mal. Tô ficando velho mesmo. Em 1992, houve um plebiscito para a gente decidir se continuava sendo uma república ou se voltava a ser uma monarquia, continuava sendo presidencialista ou passava a ser parlamentarista. Venceu a república presidencialista. A monarquia perdeu, e perdeu feio. Perdeu tipo o Brasil perdeu para a Alemanha, de 7-1. Mas se fosse feita essa pergunta hoje, muita gente repensaria. O movimento monarquista tem ganhado força, e o principal argumento da monarquia, o que é interessante, é o seguinte, que monarcas gastam menos dinheiro do que políticos, porque não precisam ser eleitos. O monarca ele vai governar para o resto da vida. O político não, sempre está ali precisando ser eleito, então precisa de dinheiro, então gasta muito dinheiro, há muita corrupção. E aí os caras utilizam como exemplo a monarquia inglesa. Só que a monarquia inglesa é uma exceção. Muitas monarquias não deram certo, certo? Outra coisa, o Brasil ele foi uma monarquia, tá? Nós somos uma monarquia entre o ano de 1822 e 1889. Nesse período aí nós tivemos dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nós tivemos esse período dividido em 3 fases. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado, 1822 a 1830. O período regencial, 1831 a 1840. E o segundo reinado, 1840 a 1889. Segundo reinado é o período mais longo da nossa história, onde alguém passou nos governando. Dom Pedro II passou 49 anos governando esse país. E essa monarquia nasceu aqui, ó, no dia 7 do mês de setembro, ou seja, nesse mês, né? A gente está no dia 22, nesse mês, no dia 7 de setembro do ano de 1822, Dom Pedro
montado no seu jumentinho e não no seu cavalinho. Aquela imagem lá que está no quadro Grito do Ipiranga é mentirosa. A viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro só era feita de jumento e não de cavalo. Então, se ele gritou alguma coisa, gritou em cima do jumento, que é bem menos glorioso do que um cavalo, tá? Nas margens do riacho Ipiranga, ele dá um grito que vai mudar a nossa história. Alguém lembra qual foi o grito? Como é que é o grito? Independência ou morte? Nada disso. O grito que ele deu lá no Ipiranga foi esse, ó. Arerê, eu sou Leões da Tufa até morrer. Foi não? Foi sim. Tem um pessoal da oposição, um povo de preto e branco, né? Que diz que o grito não foi esse povo do preto e branco. O povo do preto e branco diz que o grito foi esse, ó. Eu sou esse Aramô, a maior do meu estado, e quem ficar parado vai levar um tá ligado. Foi esse aí? Foi? Foi esse aí? Foi não. Não foi nenhum, nem outro. Eu vou dizer agora em primeira mão, o que foi que Dom Pedro disse lá no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro, nas margens do riacho Ipiranga, quando recebe a carta de Dona Leopoldina, sua esposa, lê a carta, orientando ele a fazer o que ele tinha que fazer. Ele puxa a espada, olha para os soldados e diz assim, ó: escutem esse gordinho, quem não estuda história está ferrado, história é vida. Foi exatamente isso que ele disse lá no dia 7 de setembro de 1822, tá? Negado, brincadeiras à parte, para quem está estudando está difícil, imagine para quem não está. Então estude, é o seu único grito de independência. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Aproveite o máximo que você puder, tá bom? Vamos para frente. Monarquias absolutistas. Essa monarquia absolutista, tá? Depois desse slide eu acho que vai ficar disponível, não sei. Eu vou tentar deixar disponível, disponibilizar, mandar para algum local que vocês possam baixar e usar, certo? Mas aqui está um quadro resumo do que seriam as monarquias absolutistas. Monarquias absolutistas, tá? São formas de Estado onde todo o poder está concentrado na mão do monarca. Quando é que isso vai surgir? No final da Idade Média. Terminou a Idade Média. Professor, a Idade Média termina mais ou menos quando? Século XIV, século XV. Então é nesse período, século XIV, século XV, que estão surgindo as chamadas monarquias absolutistas. O chamado Estado moderno. O que é que caracteriza isso? A centralização política. Na Idade Média, você não tem o poder centralizado. Na Idade Moderna, o poder vai estar centralizado na mão do monarca. O rei, olha aqui, ó, nessa sequência, certo? Estado moderno, rei. O rei, ele tem poder ilimitado. Não existe nada que limite o poder real. Beleza? Ele é incontestável e inquestionável. São as características. Professor, e que países adotaram esse tipo de governo? Está aqui, ó. França, Inglaterra, tá certo? Na França nós tivemos a maior monarquia absolutista de todos os tempos. O rei Luís XIV, o chamado Rei Sol. Na Inglaterra nós também tivemos alguns monarcas importantes, como é o caso do Henrique VIII e das filhas dele, a Maria I e a Elizabeth I, ambas monarcas absolutistas, tá? O Henrique VIII, eu vou fugir um pouquinho aqui de absolutismo, tá? O Henrique VIII, para quem não está lembrado, é aquele rei que fez uma reforma religiosa e criou uma nova religião, a religião anglicana. Até então só tinha a igreja católica e ele cria a religião anglicana. Ele se torna chefe da própria igreja. Agora o bom
foi o pretexto que ele usou para se separar da Igreja Católica. Ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão, e ele tinha uma amante chamada Ana Bolena. Para quem gosta de filmes e séries, tem um filme legal, anota aí, chamado A Outra. Olha aí, desde aquela época, né? A Outra, que vai mostrar a história da Ana Bolena. E tem um seriado muito massa, chamado The Tudors. T-U-D-O-R-S. The Tudors, que vai falar sobre a dinastia Tudor, que é a dinastia dele, tá? Então ele era casado com a Catarina de Aragão e queria separar e casar com a Ana Bolena. O que é que ele fez? Pediu ao Papa a anulação do casamento dele, se achando porque era rei absoluto. Ele pensou que o Papa não ia negar esse pedido. E aí, só para dar um argumento legal, ele alegou duas coisas para pedir a anulação do casamento dele. Primeira alegação dele, que a esposa dele, Catarina de Aragão, antes de casar, não era virgem. Valha, professor. E precisava e precisa, segundo algumas religiões. Viu? Eu vou dizer, eu gosto dessa aula, porque eu posso dar a chance das pessoas, né, não cometerem esse erro, viu? Ó, brincadeira, viu, gente? Ó, né? Algumas religiões acreditam que a mulher tem que se preservar até o casamento. E que a relação sexual só deve acontecer depois do casamento, e não antes. Professor, e se quem tirou a virgindade da mulher foi o próprio marido dela? Mesmo assim a igreja era contra. A igreja acredita que a virgindade é um dom de Deus para a mulher, e a mulher tem que cuidar, mesmo que seja o cara que depois vai ser o marido dela, deveria ser só após o casamento. Aí ele alegou que ela não era virgem, que antes dele outros homens passaram pela vida dela. E o segundo ponto que ele alegou, que ela não gerava filhos homens, que ela só gerava filhos mulheres. Aí a gente percebe que Henrique VIII é o ignorante. Nunca estudou num cursinho como a Academia Enem. Se ele tivesse estudado aqui numa academia, com a nossa excelente equipe de professores de biologia, ele nunca diria uma besteira dessa. Porque todo aluno da Academia Enem sabe que quem determina o sexo do bebê não é a mulher, e sim o homem. Vocês, mulheres, só produzem óvulos X. Nós, homens, é que produzimos espermatozoide X, espermatozoide Y. Então, quem determina o sexo? Nós. Então, o problema estava com quem? Com ele, não com ela. Henrique VIII é um ignorante. Ele deve ter estudado em alguma escola que é concorrente nossa, certamente. Se ele tivesse estudado aqui, ele não dizia isso. E se Henrique VIII tivesse conversado com meu pai, ele também tinha resolvido os problemas dele. Papai é um cara organizado. Papai teve 3 casamentos e 6 filhos. No primeiro casamento, foram 2 homens. No segundo casamento, ele teve um casal, que sou eu e a minha irmã. No terceiro casamento, foram 2 mulheres. E segundo papai, tem uma técnica para isso, viu? Agora, ó, pelo amor de Deus, você vai me prometer que não vai testar isso esse ano, tá bom? Só próximo ano, quando você passar na faculdade, tiver garantido, aí tudo bem, aí você testa. Posso dizer a técnica? Posso mesmo? Segundo papai, quando você tiver na hora H, todo mundo sabe o que é hora H, né, gente? Eu não preciso estar explicando aqui o que é hora H, não, né? Mas olhando para a cara de um meninozinho por aqui, eu acho que nunca souberam o que é hora H. Mas tudo bem. Acontece, bebê. Um dia você vai saber. Não se preocupe, não é? Então, segundo papai, quando você estiver na hora H, se você trincar os dentes,
Segundo papai é homem, é batata, é homem. Já se você abrir a boca, segundo papai é mulher. E Tiago, para nascer um casal, deve ser assim. Né? Deve ser, é a única explicação. Vamos para frente, vamos para frente. Ó, Henrique VIII também é um monarca absolutista, tá? Agora a gente vai para uma coisa muito importante, tá? Se concentra o máximo possível. Agora a gente vai para um ponto muito importante. Isso daqui que eu vou falar agora cai demais. Cai muito. Não só no Enem, mas em outros vestibulares. Quem aí pretende também fazer o UES? É carro-chefe da UES. Então se liga, os teóricos absolutistas. Inclusive, esses teóricos têm que conhecer muito bem, não só os absolutistas, como os iluministas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. O absolutismo ele foi justificado por alguns teóricos. Esses 3 aqui são os mais importantes. Tem 4, mas dos 4 aqui, 3 são mais importantes. Quais são os importantes? Maquiavel, Hobbes e o Jacques Bisset. Tá bom? Maquiavel, olha aí que coisa chique, tá vendo? Aonde é que você tem uma sala de aula, que você tem um rasante do pombo no meio do ginásio, né? Então vamos para cá. Maquiavel é um teórico absolutista italiano. Faz o seguinte, ó, bota no teu caderninho esse esqueminha aí, ó. Bota assim, Maquiavel, aí puxa 4 setinhas. 4 setinhas. Aí coloca na primeira setinha, italiano. Italiano. Maquiavel escreveu uma obra chamada O Príncipe. Segunda setinha, coloca O Príncipe. Agora presta atenção, não é para escrever nada agora não. Esse príncipe é uma espécie de manual político. O que é que Maquiavel queria com isso? Explicar para o governante como chegar no poder e ficar no poder. Certo? Como é que Maquiavel vai fazer essa explicação? Analisando, olha a palavrinha, de forma racional. Essa é a grande novidade do pensamento maquiavélico. É uma análise racional de como o governante deve proceder. Aí ele vai analisar a história de diversos governantes. O imperador romano fulano de tal, o rei francês tal, o rei inglês tal. E qual é a conclusão que ele vai chegar? Que tudo para ficar no poder é válido. Absolutamente qualquer coisa é válida. E qual é a frase que nasce desse pensamento? Lembrando, essa frase não é de Maquiavel, mas é atribuída a ele. Aí bota lá na 4ª seta essa frase, ó. Os fins justificam os meios. Quais são os fins? O poder. Quais são os meios? Qualquer um. Para eu chegar ao poder, eu posso mentir? Posso. Eu posso trair? Posso. Eu posso enganar alguém? Posso. Segundo Maquiavel, o objetivo é o poder. Pouco importa o caminho que você vai seguir. Certo? Professor, e na 3ª seta, o que é que eu boto? Análise racional. Análise racional. Certo? É a forma de análise que ele faz. Através da razão. Tá bom? Uma coisa que Maquiavel perguntava, olha como é interessante o pensamento dele. Ele perguntava assim, o que é melhor, ser amado ou ser temido? Responde, amado ou temido? Muita gente temido, muita gente amado. Olha o que é que Maquiavel dizia, que o melhor é ser os dois. Mas na impossibilidade de ser-los ambos, é melhor ser temido do que ser amado. Por quê? Porque quando você é temido e ponto. Mas quando você é amado, você precisa estar alimentando esse amor. O amor é uma coisa que precisa de alimento. Se você não alimentar, ele morre. Se você não alimentar, ele deixa de ser amor. Então o príncipe, para ser amado, tem que estar alimentando todo tempo esse amor. Se ele não pudesse mais alimentar, ele ia perder o controle. Quando ele é temido e ponto. E por favor, não me venham as meninas, que são mais sensíveis, dizer assim, prof, eu amo um garoto, prof, mas ele não me ama. Minha filha, isso não é amor. Se você ama alguém que não te ama, das duas, ou você é doida, ou é masoquista, ou as duas coisas, certo?
Procure alguém que te ama pelo que você é. Não alguém que não dá atenção para o amor que você dedica. Isso é loucura. Então Maquiavel é o primeiro teórico importante. Segundo teórico importante, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, puxa 4 setinhas de Thomas Hobbes, 4 setinhas. Bota Thomas Hobbes, puxa 4 setinhas. Primeira seta, ele é inglês, Inglaterra, coloque aí. Inglaterra. Thomas Hobbes vai escrever um livro interessante chamado O Leviatã. O Leviatã. O que é o Leviatã? Para quem já leu a Bíblia, deve lembrar que Leviatã é um monstro bíblico do livro de Jó. O Leviatã é como se fosse uma espécie de crocodilo gigante, uma espécie de Godzilla. Segundo o livro de Jó, o Leviatã é um monstro que tem a pele tão espessa que nada penetra nele, nenhuma flecha, nenhuma lança. E o que é que o Thomas Hobbes estava querendo dizer com isso, professor? Que o Estado deveria ser assim. E por que que o Estado deveria ser assim? Para que não houvesse desordem social, para que não houvesse caos, para que não houvesse guerra. Então é a segunda coisa, certo? Primeiro, Inglaterra, segunda coisa, o livro Leviatã. E aí vem a análise. Qual é a análise que o Hobbes vai fazer? Racional, igual o Maquiavel. Professor, mas aí como é que eu vou diferenciar? Maquiavel faz uma análise histórica. E o Hobbes faz uma análise, anote aí essa palavrinha, racional, empírica. Empírica. Ele utiliza o racionalismo abstrato, aquele que você vai especulando até chegar na conclusão, certo? Então, o Hobbes, ele cria uma categoria de explicação chamada estado de natureza. Olha como é interessante o pensamento dele. Ele diz assim, ó, imagina que a gente vive livre e que não existe nada que limite a nossa vontade. Se nada limitar a minha vontade, o que é que vai impedir de eu tomar o que é seu? O que é que vai impedir de você tomar o que é meu? Então, se não existe nada acima do homem, ele vai viver numa guerra eterna de todos contra todos. Daí a famosa frase do livro, que você vai botar lá na 4ª seta. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Certo? Então, lembrando, primeira seta, inglês. Segundo, Leviatã. Terceira, racionalismo, é a explicação, empírico. E a 4ª seta, a frase, o homem é o lobo do homem. Porque nós vamos viver disputando, caso não tenhamos algum tipo de limite. Para Hobbes, nós somos maus. E só existe uma forma de limitar a nossa maldade, colocando alguém mais poderoso do que a gente, o rei. Às vezes eu não gosto de concordar com Hobbes, mas às vezes eu concordo, baseado no que eu vejo. E quando eu falo que eu concordo com Hobbes, que o homem é mau, eu não fico olhando para os outros não, eu fico olhando para mim. Professor, eu não acredito que o senhor é mau. Não sou, ou pelo menos luto para não ser, mas poderia. Essa é a questão. Todo mundo pode ser mau, basta querer. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, que trabalha com um conceito chamado banalidade do mal, onde ela diz que todo mundo é capaz de fazer coisas absurdas. E ela vai estudar quem para dizer isso? Os nazistas. O cara era pai, mãe exemplar, amigo exemplar, mas matava judeu. E por que ele fazia isso? Porque ele achava que judeu era uma sub-raça. Então basta que você tenha um direcionamento, um motivo que você faria isso. Tem um outro psicólogo famoso, que ele faz um experimento chamado experimento Milgram, com M, Milgram, que ele vai mostrar como pessoas comuns são capazes de fazer a maldade. E quando eu falo que a maldade é uma coisa
que todo mundo pode fazer, mais uma vez eu digo, eu olho para mim, eu não olho para ninguém não. Eu me lembro de como eu era mal quando eu era menino. Professor, o que é que o senhor fazia? Matava pinto, afogado. Pegava aqueles pintinhos rei de feira, botava na parede e dava descarga. Eu não acho isso uma coisa bonita. Eu não estou dizendo por gracinha, mas omitir essa coisa não vai mudar a realidade. Entendeu? E eu me senti um péssimo ser humano até conhecer alguns dos meus alunos, que me revelavam coisas absurdas. Teve uma que uma vez disse que na fazenda do pai dela, quando os adultos iam dormir, eles pegavam aquelas bilinhas de aço, colocavam no fogo, até a bila ficar incandescente, da cor de brasa. Depois eles pegavam a bila e jogavam perto dos sapos. Aí o sapo pensava que era algum besouro brilhante, comia. Tu imagina aí, né? Então o ser humano é um bicho ruim. Aí o Hobbes diz o seguinte, ó: como é que a gente acaba com a maldade do ser humano? Colocando alguém mais poderoso que ele. Quem é esse alguém mais poderoso que ele? O rei. Assim a gente consegue resolver as coisas. E finalmente o Jacques Bisset. Puxa mais uma vez 4 setas. Jacques Bisset. Puxa 4 setas. Na primeira seta, o que é que você vai colocar? Francês. Francês. Maquiavel, italiano. Hobbes, inglês. Jacques Bisset, francês. Certo? A obra do Jacques Bisset, qual foi o livro que ele escreveu? Esse é o maior, tá? Anota. Política segundo as Sagradas Escrituras. Política segundo as Sagradas Escrituras. Política segundo as Sagradas Escrituras. Então, qual é a base de análise do Jacques Bisset? Religião. Ele vai utilizar o argumento religioso. E o que é que o Jacques Bisset vai dizer, galera? Ele vai dizer que quem tem poder é Deus. Se quem tem poder é Deus, e se na terra o rei tem o poder, é porque esse poder foi cedido por Deus. Como é que é o nome dessa teoria, onde o poder do rei vem de Deus? Anota na 4ª seta. Teoria do direito divino dos reis. Teoria do direito divino dos reis. Esses 3 carinhas têm cara de vestibular. Se eu fosse você, não pagava para ver. Se eu fosse você, eu conhecia muito bem os 3, porque a possibilidade deles caírem é enorme. O Maquiavel tem quase que um contrato de exclusividade com o INEP. É raro ter um Enem que não tem uma questão sobre Maquiavel. Essa questão aí é do Enem. Olha só o que é que ela diz. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Não deve se incomodar. Se o seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Tem aí a fonte. Aí ele pergunta, no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Qual era a função do governante? Manter o poder. Qual o meio que ele usa para isso? Qualquer um. Os fins justificam os meios. Qual é a coisa que está mais próxima disso? Olha aqui o item é a conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. É melhor ser temido do que ser amado. Quando você é temido e pronto, tá? Então a alternativa correta para a questão, letra E de aeroporto. De boa? Tranquilinho? Além das monarquias absolutistas, as monarquias constitucionais.
Como é que vai nascer essas monarquias constitucionais? O primeiro país a limitar o poder do rei na história foi a Inglaterra. Como é que houve essa limitação? Quando a Inglaterra passou por uma revolução chamada Revolução Inglesa. Através dessa Revolução Inglesa, o rei vai perder poder, certo? A Revolução Inglesa, ela começa quando o rei Henrique VIII morre, Henrique VIII, menino namorador, e deixa o poder para suas filhas. Primeiro, Maria. Maria tinha muita raiva de protestantes, porque a mãe dela era católica e o pai dela se separou da mãe dela para casar com uma protestante. Então Maria, durante o seu governo, perseguiu muitos protestantes. Maria se tornou uma mulher muito ruim, muito violenta. Tanto é que ela ficou conhecida na história inglesa pelo um apelido. O apelido dela, Blood Mary. Valha, professor, aquela do filme Atividade Paranormal, que a gente não pode dizer o nome dela no banheiro, no escuro, 3 vezes na frente do espelho. Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, que ela aparece, ela mesma. Ela virou uma espécie de lenda urbana. O que diabos é uma lenda urbana? É uma história que alguém inventa e sai do controle. E que as pessoas ficam espalhando umas para as outras. E como nós somos pessoas que sentimos medo, a gente acredita em coisa que não existe. Tipo o quê, professor? Teve uma lenda urbana em Fortaleza, quem é um pouco mais antigo deve lembrar, que era a lenda do corta-bunda. Segundo essa lenda, era um cara que saía com a navalha cortando a bunda das moças. Também teve uma lenda urbana de algum tempo atrás, de alguém que andava com uma seringa infectada com sangue com HIV. Lembra disso? Agora, uma das que ganhou muito espaço nos últimos anos, um dia desse, estava todo mundo com medo disso. A lenda da Hilux preta, que sequestrava as crianças. Meu amigo, uma vez eu cheguei numa escola e vi uma menina pálida sem uma gota de sangue. Aí eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, e o que foi? Ela, professor, eu vi uma Hilux preta e uma criança entrando. Eu disse, pronto. O caba não pode ter uma Hilux e um filho. Rapaz, para quem é um pouco mais antigo, quando você chegar hoje em casa, faça uma coisa que faz muito tempo que você não faz, talvez alguns de vocês, ligue para o seu avô, ligue para a sua avó e diga assim, vó, na década de 70, em Fortaleza, você já ouviu falar de uma história de um Opala, tem gente aqui que não sabe nem que carro é esse, de um Opala preto que sequestrava as crianças, Opala. O caba ganhou tanto dinheiro vendendo menino que comprou uma Hilux agora. Está sequestrando de Hilux, né? Lendas urbanas. Então a Blood Mary, a Maria, virou uma lenda urbana. Quando ela morreu, o poder passa para a mão da irmã dela, Elizabeth. Elizabeth ficou conhecida na história inglesa como a Rainha Virgem, porque ela não casou e não teve filhos. Mas de virgem, ela não tinha nem... Ela deveria ter ficado conhecida como a Viúva Negra, porque ela tinha um péssimo hábito de mandar matar os seus amantes. Mas o fato é que ela não casou. Como ela não casou, não gerou herdeiro. Se não gerou herdeiro, com ela termina a dinastia dela. E é aí que vai começar toda a confusão. Quando Elizabeth morre, aqui ó, no segundo quadrado, acompanha por aqui, no terceiro quadrado, vai assumir aqui os Stuart, Jaime I e depois Carlos I. Durante o governo desses dois caras, vai haver problema entre o rei e o parlamento. E vai estourar na Inglaterra uma guerra civil. O rei Carlos vai perder a guerra. E o rei Carlos, olha aqui o desenhozinho, ó, vai ser decapitado. É a primeira vez na história do Ocidente que um rei literalmente perdeu a cabeça. Com a morte do rei, vai ser proclamado uma república. Olha aí, pergunta de show do milhão.
Qual é o único momento da história da Inglaterra que ela não foi uma monarquia? Aqui. República de Cromwell. Quando Cromwell termina o governo dele, vai haver a restauração. A monarquia volta ao poder, com Carlos II, filho de Carlos I, e depois Jaime II. Durante o governo de Carlos II, o negócio foi tranquilo. Carlos II passou boa parte da vida dele no exílio, porque o pai dele tinha sido decapitado. Quando Carlos II volta ao poder, ele não vai criar problemas com o parlamento, ele vai ser super de boa com o parlamento. A raiva dele era de Oliver Cromwell, o cara que mandou matar o pai dele. Ele tinha raiva tão grande do Cromwell, olha que negócio maluco. Na história tem algumas coisas que você não vê sentido, mas que o povo faz. Olha o que o Carlos II fez quando ele chegou ao poder. Quando ele chegou ao poder, em vez de bater no parlamento, ele foi massacrar a família do Cromwell. Então ele mandou desenterrar, Cromwell já estava morto há 2 anos quando ele chegou no poder. Ele mandou desenterrar o cadáver de Oliver Cromwell. Para quê, professor? Para levar o morto a julgamento. Vale, professor. E aí, o que é que deu nesse julgamento? Cromwell foi condenado. Condenado a quê, professor? À morte. Professor, mataram o morto 2 vezes. Qual era a ideia? É claro que não tem racionalidade em você mandar matar alguém que está morto. Mas a ideia é matar a imagem dele. Tem algumas pessoas que tirar a vida não é suficiente para matar a imagem. Cromwell tinha uma imagem muito forte. Então era necessário ridicularizá-lo, destruir a sua imagem, condenando-o à morte como um simples criminoso. Como um simples criminoso. Até hoje, Cromwell é pessoa não grata na Inglaterra. Um grupo de estudantes recentemente quis colocar uma estátua deles em frente à fraternidade deles. A rainha vetou, não permitiu. Porque foi o único homem na história que conseguiu derrubar a monarquia inglesa. Tá? Aí, Carlos II volta de boa. Quando Carlos II termina o governo, vem Jaime II. Durante o governo Jaime II, vai haver problemas entre o rei e o parlamento. Para não haver uma nova guerra longa e desgastante, o parlamento inglês vai por um caminho alternativo. Qual foi o caminho que o parlamento adotou? Jaime II, escuta bem, para tu ver o que é as coisas. Jaime II tinha uma filha. Essa filha era casada com um príncipe holandês chamado Guilherme de Orange. O que é que o parlamento fez? Chegou para o genro do rei e perguntou: quer ser rei? O genro disse: quero. O que é que eu faço? Aí o parlamento diz assim: tira o teu sogro do poder. Topa? Ele disse: na hora. Pense num negócio legal é família, não é não? Eu tinha uma namorada que dizia assim: meu filho, família é que nem dente. Quanto mais separado, menos sujeira junta. Às vezes parece que é verdade, né? O genro destronou o sogro. Tá? Com a ajuda do parlamento inglês e com a ajuda da filha do cara. Guilherme de Orange invade a Inglaterra com o exército dele. Quando ele invade a Inglaterra, o rei Jaime, sabendo que o genro estava se aproximando, abdica da coroa, com medo de morrer igual Carlos I tinha morrido. Essa revolução, escute bem, essa revolução foi feita sem derramar sangue. É por isso que ela é chamada de gloriosa. Então, lembrando, Revolução Inglesa, primeira fase, mata o rei. Segunda fase, o rei abdica sem derramamento de sangue. O novo rei, Guilherme III, assina um documento chamado Bill of Rights, Declaração de Direitos. A partir desse momento, presta bem atenção, morre a monarquia absolutista e nasce a monarquia constitucional. A partir desse momento, o poder do rei passa a ser limitado pela lei. A lei vai dizer até onde o rei pode ir, nascendo a forma clássica de monarquia que nós temos hoje. É assim que essas monarquias constitucionais vão nascer. Eis aí uma questãozinha também do Enem.
falando sobre isso. O que é que o professor Tiago quer mostrar? Que nada disso dito aqui é por acaso, nada disso é à toa, tudo isso tem base em vestibular, tá certo? Aqui são trechos do Bill of Rights, que o rei, que é ilegal a faculdade, que se atribui autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda cobrança de impostos, são trechos do Bill of Rights. Quando você lesse esses trechos, aí ele perguntava, no documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra, diante dos demais estados europeus. Qual é a particularidade da Inglaterra? O povo inglês limitou o poder do seu rei. E o que é que existia nos outros estados? Absolutismo. Enquanto que nos outros países prevaleceu o absolutismo, na Inglaterra o poder do rei era limitado. Aí vamos lá, europeus da época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa estão indicados respectivamente. Respectivamente tem que ser nessa ordem. Então qual é a particularidade inglesa? Limitação do poder do soberano. E o que é que existia nos outros países? Absolutismo. Deu para entender? Então, cara, isso cai em prova. Por favor, estuda, tá? E aí chegamos na democracia. A democracia, enquanto modelo político, agora eu vou acelerar um pouco, senão não vai dar tempo da gente ver tudo, tá? A democracia, enquanto modelo político, vai nascer aonde? Na Grécia. Os primeiros povos a desenvolver a democracia são os gregos. A democracia ela vai nascer na polis. O que é a polis? É o local onde se faz política. O que é a polis? É o local onde se faz política. Professor, todas as cidades gregas se tornaram democráticas? Não. Na Grécia nós temos dois grandes modelos. A democracia ateniense e a oligarquia espartana. Professor, o que é oligarquia? Governo de poucos. E o que é democracia? Governo do povo. Essa democracia em Atenas, professor, ela tem alguma característica? Tem, 3 principais. Anote aí. Quais são as características da democracia grega? Anote. Livre, direta e excludente. Livre, direta e excludente. Livre, pronto, agora presta atenção. Livre, todos podem participar. Se você for considerado cidadão, você é livre para participar. Direta, você vai diretamente se representar. Você vai para a praça e fala. Excludente, exclui alguns grupos, que são 4. Quais são os grupos excluídos na democracia? Coloca mulheres, menores de idade, estrangeiros e escravos. Mulheres, menores, estrangeiros e escravos. Às vezes, o vestibular gosta de usar nomes difíceis. Então, em vez de te explicar assim de forma fácil, ele utiliza aquele nome que ninguém decora. Isso daí que eu acabei de falar, em termos técnicos, é o que, professor? Isonomia, isocracia e isegoria. Isonomia, todos são iguais. Isocracia, todos têm o direito de governar. Isegoria, todos têm acesso à palavra. Pronto, é a mesma coisa, só que com nomes mais difíceis. A grande diferença da democracia grega para a nossa democracia, a deles era direta, a nossa é representativa. Essa democracia representativa vai nascer a partir de que momento? Vai nascer, assim, uma questãozinha sobre democracia, ó. O que implica o sistema político da polis é uma extraordinária proeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate do contraditório.
a discussão, a argumentação e a polêmica torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Outra questão do Enem, tá? Tem a fonte, ele pergunta: na configuração política da democracia grega, em especial em Atenas, a ágora, o que é a ágora? É a parte da cidade para onde todo mundo vai para debater. A ágora, na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Qual era a função? Reunir as pessoas para o debate público. Era o local onde a discussão e o debate público acontecia. Portanto, constitui o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Quando é que essa democracia passa de direta para representativa na Idade Moderna? Qual é o movimento que vai contribuir para isso? Iluminismo. O que é um movimento iluminista? É um movimento filosófico. O que é que um movimento filosófico produz? Ideias. Essas ideias são produzidas por quem? Pelos filósofos. Olha uma alegoria interessante, ó. Olha uma alegoria interessante, presta atenção aqui. Iluminismo faz referência à luz. Luz se refere ao ato de pensar. Portanto, o iluminismo é um movimento que valoriza a razão, o conhecimento. Os iluministas, eles valorizam a razão, e a razão, o ato de pensar, está associado à luz. Olha como a associação entre luz e pensamento é forte. Quando você está assistindo um desenho, e o boneco lá do desenho tem uma ideia, o que é que aparece na cabeça dele? Quando você está resolvendo uma questão bem difícil de matemática, e aí não está saindo a resposta, mas de repente a resposta vem, você diz: me veio uma... Olha a associação entre luz e pensamento. Você está passando por um problema muito difícil, mas o que é que você enxerga no fim do túnel? Então, luz e pensamento, luz e razão está associado. Portanto, iluminismo diz respeito à luz, iluminismo diz respeito à razão. Ficou clara essa informação? Ficou claro? Levanta o braço assim, se ficou claro. Isso muito importante, tá? Outra coisa importante, os iluministas são os caras que inventam essa forma de educação, sabia disso? Esse modelo do professor explicando e você absorvendo é iluminista. Uma teoria chamada teoria da tábula rasa, do John Locke. O professor é o dono do conhecimento e ele leva o conhecimento até o aluno. Era assim que os iluministas achavam que vocês se tornariam racionais, com o professor colocando a razão dentro da cabeça de vocês. Os iluministas achavam que vocês, olha que coisa linda, os iluministas achavam que vocês é como se fossem plantas, e nós como se fôssemos jardineiros. Nós devemos cultivar vocês, regar vocês com a aguinha da razão. Essa influência da pedagogia iluminista na educação foi tão grande que durante muito tempo, agora é que o nome está mudando, mas durante muito tempo, quando a gente começava a estudar, as primeiras séries, como é que era o nome delas? Jardim de infância. E o que é que a gente coloca no jardim? Plantas. Então vocês seriam plantinhas, que seriam cultivadas por nós, professores, com a aguinha da razão. Aí vocês crescem e se tornam essas plantas lindas que vocês são. Se você fosse classificar como uma planta, que tipo de planta você seria? Não responda. Eu caí na besteira de perguntar isso numa sala. A menina bateu no ombro da outra e chamou ela de uma planta que não é de Deus. Eu nunca mais faço essa pergunta. E também não vou dizer qual é a planta. Vai ficar com a curiosidade aí. Mas é uma planta que cresce. Bom, enfim, vamos para cá. Ó, vamos nós. Deixa para lá. Deixa para lá. Ó, o povo aí dizendo o nome da planta. Diga não, rapaz. Ó, eis aí os filósofos, certo? Esse daí, peraí, deixa eu esguiar o bucho, peraí. Bate logo, mas. Pronto, show. Vamos lá.
Ó, eis aí os filósofos, cada um deles vai contribuir com um pensamento para limitar o poder do rei, para construir uma sociedade mais justa e igualitária, certo? Por exemplo, esse que está em cima à esquerda, o Locke, ele dizia que a função de um governo, seja ele qual for, é garantir ao indivíduo 3 coisas: a vida, a liberdade e a propriedade. Fora isso, o governo não precisa se meter nas causas sociais. E se o governo for ruim, a sociedade tem o direito de tirar esse governo. É um princípio chamado princípio da rebelião. O cara que está do lado dele, o Voltaire, defende a liberdade de pensamento. É atribuída a ele aquela frase que muitos de vocês já usaram, muitos de vocês já viram, talvez alguns não sabiam que era dele. A frase é: posso não concordar com o que você diz, mas morrerei defendendo o direito de você se expressar. É desse cara aí, à direita, o cabeludinho, chamado Voltaire. Aqui embaixo do Voltaire, nós temos o Montesquieu. O Montesquieu é o cara que vai criar o princípio da divisão dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. E aqui, ó, foi o único que eu coloquei em negro, tá vendo? Por que eu coloquei em negro? Porque ele é o mais radical. Então, cuidado, viu? O iluminismo não é um clube do bolinha. Não é um bocado de gente pensando a mesma coisa. Tem gente mais radical e gente mais moderada. Não existe um clubinho iluminista. Os caras com a camisetinha, com a frase: eu sou iluminista, quer ser iluminista? Pergunte-me como. Não tem isso. São pessoas diferentes. O Rousseau é o mais radical. O Rousseau, ele vai defender a ideia, presta atenção para a gente chegar na democracia representativa. Ele vai defender a ideia da vontade geral. Ele diz que um poder só pode existir se for a vontade da maioria. É esse pensamento de Rousseau que vai dar origem à tal da democracia, que é esse modelo que nós vivemos hoje, onde a maioria tem o direito de escolher os seus representantes. Portanto, quando um governo acerta, de quem é esse acerto? Nosso, porque ele é nosso representante. E quando um governo erra, de quem é esse erro? Nosso. Tem gente que só gosta e assume o governo quando ele está bom. Aí, meu governo. Mas quando o governo erra, não quer assumir. A culpa é nossa da mesma forma. Vivemos uma democracia representativa. Os caras são nossos representantes, tá? Bom, além dessa questão de facilitar a democracia, o iluminismo ele vai consolidar algumas revoluções. Entre essas revoluções, destaque para 2: a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Essas 2 revoluções, elas vão criar modelos modernos de governo, que são as chamadas repúblicas democráticas. Tanto na França, quanto nos Estados Unidos, as ideias iluministas deram origem a repúblicas democráticas. Aqui a gente tem 2 documentos importantes. Peço, por favor, encarecidamente, que vossas senhorias, quando tiverem um tempinho entre o namoro, o cinema, dá uma olhadinha nesses documentos. Alguns documentos são muito cobrados em prova. Se você conhece o documento, fica mais fácil você interpretar. O documento de cima é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E o documento de baixo é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. São documentos baseados nas ideias iluministas e que vão criar a ideia que nós somos sujeitos de direitos. É aí, galera, que nós deixamos de ser súditos e passamos a ser cidadãos. É aí que o Estado tem que nos respeitar enquanto indivíduo. Nasce daí. Tem gente que acha que tudo que existe sempre existiu. Mas o que existe hoje foi fruto de conquista. Nada foi obra do acaso. E conquistas, quando a gente não entende que é um processo histórico, a gente pode perder. Portanto, hoje nós temos direitos garantidos
porque muitos antes da gente conseguiram esse direito. Agora, deixando esse papo chato de lado, além dos iluministas serem bons para entender como é que a gente se tornou cidadão, eles são bons para uma outra coisa também. Alguém saberia me dizer qual é a outra coisa bacana dos iluministas? Não, né? Pois eu vou te dizer, ó. O iluminismo é bom também para de repente você mandar aquela cantada nerd, aquele chavecaço naquela gata, naquele boy que você estava de olho, seja na escola, seja na igreja, seja na praia. O que é que você pode mandar? De repente você pode mandar uma dessa, ó. Me chama de iluminista e vem trazer razão para a minha vida. Aí, não é não? Caía, mas caía fácil. Outra que a galera podia mandar: gata, eu largo o iluminismo só para ir pro escurinho com você. Hã? Hein? Chega a gata, treme na base quando você diz isso no ouvido dela. E finalmente, a mais importante, né? Essa daqui é para fechar. O cara diz essa daqui, a gata se derrete logo. Olha só. Queria ser iluminista, mas iluminista não posso ser, pois iluministas se baseiam na razão, e a única razão da minha vida é você. Hã? Hein? Orra! Orra! Gostou, Fabi? Essa daí é boa, viu? Essa daí renova casamento com 15 anos. É um negócio extraordinário. Vamos para cá, para a gente fechar. Repúblicas. A gente já viu, ó, Estado teocrático, já vimos monarquias, monarquias absolutistas, monarquias constitucionais, democracia direta, democracia representativa, agora república, tá? República. Onde é que nasce a república? Em Roma. A república nasce em Roma. A história romana se divide em 3 fases: monarquia, república e império. Então a república ela vai surgir na segunda fase da história de Roma, quando os patrícios, a classe social privilegiada, derruba o último rei e implanta a monarquia, tá? Essa daqui é uma expressão em latim, olha que chique. Em latim, que significa, presta atenção, SPQR, Senatus Populus que Romanos. Senatus Populus que Romanos. E significa o Senado é o povo de Roma. Ou seja, qual é a ideia de uma república? A república é uma coisa pública. A república é uma coisa que pertence ao povo. Obrigado, querido. A república é uma coisa pública. A república é uma coisa que pertence ao povo. Então a ideia de república, ela nasce aí e nasce em Roma. Ó, me perguntaram aqui, ó, aí Fernandes José, cá. Me perguntaram aqui, ó, professor, explique mais sobre o que é Brexit que ocorre na Grã-Bretanha. A autoridade máxima sobre esse assunto, este moço aqui, viu? É ele, o homem, inclusive ele tem contato direto com o primeiro-ministro da Inglaterra, viu? Ele vai falar isso em primeira mão para vocês. Agora Tu quer explicar logo? Meu contato é com o pessoal xiita. Ah, o xiita, né? Brexit, fala. Moçada, Brexit nada mais é do que o pedido de saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia. Primeiramente, por favor, uma salva de palmas para o professor Fernandes. Moçada, boa tarde. Galera, Brexit nada mais é do que processo de retirada do Reino Unido, né, da União Europeia. Esse processo ele foi solicitado em 2016, em junho, a partir de um referendo, onde 51% da população do Reino Unido solicitou a saída. É preciso se dizer que esse processo está sendo negociado.
é o chamado artigo 50 do Tratado de Lisboa, ratificado em 2009. E o que eles estão negociando? De que forma que o Reino Unido vai sair exatamente da União Europeia? Como assim? Ele sai sem um acordo, simplesmente cancelam-se todos os acordos comerciais e econômicos, ou ele vai conseguir negociar alguma forma de acordo? É isso. E quando você fala do Brexit, Tiago, é preciso só lembrar o seguinte, que esse Brexit, ele representa a saída de todo o Reino Unido, não é só a Inglaterra. Reino Unido é o Reino Unido da Grã-Bretanha, da Ilha Bretã, mais a ilha irlandesa, compreendendo a parte norte, também chamada de Ulster. Perfeito? Show de bola. Muito obrigado, Fernandes. Você obrigado. É o cara. Salva de Valeu. palmas. Galera, chegou aqui um recado de um companheiro, certo? Massa, que ele diz assim, ó. Há uma falsa existência de posse na frase posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, que não é do Voltaire. E eu falei aqui exatamente isso. Há uma frase atribuída a ele, mas essa frase ela ligou-se muito ao pensamento dele. A frase é de uma outra pessoa, que é o Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, tá? Então o companheiro trouxe aqui para esclarecer. Muito obrigado pelo esclarecimento. Como a gente disse, não é do Voltaire, mas é atribuída a ele. Voltando para cá. Então a república, ela nasce em Roma, tá certo? Na teoria, ela nasce com Platão, né? Platão escreveu uma obra chamada A República. Na prática, ela nasce em Roma. O período republicano da história romana vai mais ou menos do século V ao século I a.C., que é o período que Roma se expande pelo Mediterrâneo e se torna uma grande nação. Depois ela vai se tornar um império. E essa ideia de república vai passar durante muito tempo adormecida, até a República Moderna voltar. Não. Pronto. Até a República Moderna voltar com os americanos. Então os americanos, depois da sua revolução, como eu falei, eles vão implantar um modelo de república democrática, tá? Então a república como nós conhecemos hoje, ela nasce nos Estados Unidos e nasce também na França. Então os dois modelos de república moderna que nós temos são o modelo de república desses dois países aí, e que chegam até os dias de hoje, tá? Repúblicas democráticas, onde o governo se dá por representação, onde a população elege os seus representantes para que eles reflitam os interesses desta mesma população. O Brasil vai adotar uma república a partir de 1889. Então, em 1822, a gente era império, em 1889, nós nos tornamos república. Esse daqui é o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, que dá origem à chamada República da Espada. De 1889 até o dia de hoje, nós já tivemos 38 presidentes, tá? O Jair Bolsonaro é o nosso 38º presidente da República. E passamos por 5 fases. Quais são as 5 fases da República Brasileira? Para quem quiser anotar, eu vou dizer devagarinho. Primeira fase, República Velha. Vai de onde até onde? 1889 a 1930. Professor, quais são os presidentes da República Velha? Do Marechal Deodoro da Fonseca até o Washington Luiz, até esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá? Então, de lá do Marechal até o Washington Luiz, tá bom? Segunda fase, Era Vargas. Era Vargas, de 1930 a 1945, tá bom? Terceira fase, República Populista, de 1945 até 1964. Quais são os presidentes dessa fase? A partir de Dutra, está aqui embaixo, ó.
Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. São os presidentes do Brasil durante esse período, tá? A partir daí nós vamos ter a República Militar, que alguns chamam de ditadura, outros chamam de regime militar, enfim, existe uma dúvida enorme em relação a esse regime, que vai de Castelo Branco, passando por Costa e Silva, Médici, Geisel, até finalmente chegarmos no Figueiredo, tá bom? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, são os 5 presidentes da ditadura militar. Quando termina a ditadura, em 85, a Quarta República, nós temos a Quinta República, que é a chamada Nova República. Então, República Velha era Vargas, República Populista, regime ou República Militar e Nova República. Começando aí com Tancredo, que foi eleito, mas não tomou posse. E aí vem o Sarney, que é o primeiro presidente, até o Jair Bolsonaro, que seria o presidente atual da República Brasileira. Para fecharmos, galera, algumas outras formas de governo. As repúblicas, elas podem ser presidencialistas ou parlamentaristas. República presidencialista, quando o chefe de Estado e o chefe de governo é a mesma pessoa. República parlamentarista, quando o chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo o primeiro-ministro. Um exemplo de um país que tem isso, a Alemanha. A Alemanha é uma república parlamentarista. Tem um presidente e uma primeira-ministra, que é a Angela Merkel. As monarquias também podem ser parlamentaristas, tá? Outras formas de governo, ditaduras, tá certo? O que é que caracteriza uma ditadura? Centralização de poder na mão do executivo. Um executivo muito forte. Como é que a gente chama tecnicamente isso? Hipertrofia do executivo. O executivo cresce mais do que os outros poderes e acaba influenciando eles. No Brasil nós tivemos uma ditadura ou um regime militar entre 64 e 85, com esses presidentes que eu falei para vocês, tá? Geralmente esse executivo forte, ele cria leis sem necessariamente passar por um congresso, que são chamados atos institucionais. Quais são os atos institucionais importantes da ditadura? Vou dizer devagarinho para quem quiser anotar. Os atos institucionais importantes. AI-1. O que é que esse ato estabelece? Eleição indireta para presidente. AI-1, eleição indireta para presidente. Outro ato institucional importante, número 2. O que é que o AI-2 vai estabelecer? Bipartidarismo. Só tem 2 partidos. Um que era oposição e um que era aliado do governo. Qual que era aliado, professor? Arena. Qual que era oposição? MDB. Arena aliado, MDB oposição. AI-1, eleição indireta para presidente. AI-2, bipartidarismo, Arena e MDB. Finalmente, o ato institucional número 5, o pior de todos, AI-5. O que é que o AI-5 estabelecia? Vamos lá, bota aí as setinhas do AI-5. AI-5, importantíssimo, certo? Vamos lá, primeira coisa que ele estabelece, pode fechar o Congresso. Os militares podem fechar o Congresso. Segunda coisa, podem cassar mandatos. Ou seja, o mandato do político não estava garantido. Se ele fosse contra o regime, ele poderia ser cassado. Terceira coisa, pode prender sem acusação, certo? Preste atenção numa coisa, que um dia pode lhe salvar. Ninguém pode ser preso sem acusação. Para você ser detido, deve existir uma acusação formal. Então, um dia, caso aconteça algo com você, lembre-se de perguntar qual o motivo de eu estar sendo detido. Deve existir uma acusação, certo? Então, prender sem acusação. Os militares prendiam sem acusação formal. Eles não precisavam te acusar de alguma coisa. Quarto ponto, suspensão do habeas corpus. Suspensão do habeas corpus. O que é o habeas corpus? O direito de você responder em liberdade de um crime do qual te acusam. Se você não foi preso em flagrante, se você tem bons antecedentes, se você tem emprego, não precisa você
ficar preso até ser julgado. Você tem o direito de responder em liberdade do crime do qual estão te acusando, certo? E finalmente, existia pena de morte para crimes políticos. Então, lembrando, fechar congresso, cassar mandatos, prender sem acusação, qual foi o outro que eu falei? Fechar congresso, cassar mandatos, prender sem acusação, suspender habeas corpus e a pena de morte para crimes de natureza política. Passando, outro tipo de Estado, totalitário. O Estado totalitário ainda é pior do que uma ditadura. Ele é mais autoritário ainda. O exemplo de Estado totalitário, fascismo e nazismo. 2 estados totalitários que surgiram na Europa, ali por volta da década de 30, certo? É totalitário porque o poder total é concentrado na mão do líder. Aqui no Brasil, na ditadura, por exemplo, pelo menos tinha uma oposição, pequena, mas tinha. Nesse tipo de governo, não existe a possibilidade de oposição. Outro tipo de Estado, imperialista. Esse modelo de Estado ele foi forte quando? Século XIX. Eram países que exerciam domínio sobre outros países, geralmente interessados em mercados, geralmente interessados em matérias-primas. E, finalmente, o Estado populista, que vai ser forte aqui no Brasil durante o governo Vargas e no período de 46 a 64, e também o Estado socialista. Eu botei aqui o sistema capitalista, mas era só para aproveitar esse lado. Ó. O Estado socialista, que é um Estado que surgiu depois da Revolução Russa em alguns países, é um Estado forte, é um Estado que não há propriedade privada, é um Estado onde o Estado controla tudo, as pessoas, a economia, geralmente retira a liberdade das pessoas, tá? A maioria dos Estados socialistas, eles evoluem para ditaduras. É o caso de Cuba, é o caso da Coreia do Norte, são governos ditatoriais. Então, esses modelos de Estado, eles acabam refletindo, basicamente, todas essas estruturas políticas. Pergunta, gostaram? Foi boa a explicação? De boa? Os meus contatos, mais uma vez, ali no começo, tá? Quem quiser pedir material, dica, orientação, pode mandar o contatinho que o professor Tiago, na medida do possível, vai respondendo. E para fechar aqui a minha apresentação, queria deixar aqui uma mensagem que não é minha, é de um cidadão chamado Braulio Bessa. Eu não sei se alguém conhece, é um poeta. O Braulio Bessa está sendo chamado por aí do embaixador do Nordeste, porque ele representa muito a nossa nordestidade. Então o Braulio Bessa diz assim, ó: a vida é mãe severa, que bate para lhe ensinar, que quanto mais você cai, mais aprende a levantar, que o fardo nunca é maior do que se pode levar, e a gente leva, carrega o peso do sofrimento, mas a justiça divina nunca encerra o julgamento. Eu não quero ser clichê, porém garanto a você e falo com o coração que não existe uma dor que transforme em perdedor quem nasceu para ser campeão. Meus queridos, vocês todos são campeões. A gente sabe que não é fácil estar aqui num domingo, a gente sabe o cansaço que é, mas pode ter certeza que o teu esforço vai valer a pena, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.